Isso, ele chegou à marca de 100 gols pelo Flamengo e hoje ele recebeu uma placa, ele foi homenageado pelo clube, né, por alcançar esse feito histórico, e o Bruno Cortes estava lá e conta pra gente como foi. Olá a todos, hoje foi dia de homenagem aqui no Flamengo a Bruno Henrique, 100 gols com a camisa do Flamengo, ele fez esse 100º gol 2 semanas atrás, semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco, aliás, se machucou naquele jogo, não pôde disputar as finais do estadual e hoje recebeu uma placa e uma medalha por esses 100 gols, deu uma entrevista coletiva por aqui também e se emocionou com esse feito depois de 6 anos de Flamengo. Vamos ouvir Bruno Henrique. Quando eu cheguei aqui no clube, ainda um pouco meio desconfiado na parte de fora e eu sabia quem eu era e o que eu poderia entregar para esse clube. Então, meu dia a dia, desde aquela época até hoje, não mudou em nada. Eu sou um cara que trabalho bastante, dedicado, focado em dar o meu melhor, em ajudar o Flamengo sempre. E esse é o meu objetivo, desde quando eu cheguei no Rio de Janeiro, e vai ser até quando eu estiver aqui no clube. E a avaliação que eu posso fazer é essa, que é sempre que eu entro dentro de campo para poder dar o meu melhor pelo Flamengo, pela minha família, meus amigos e por todas as pessoas que torcem para mim. Então, é essa a minha avaliação que eu posso deixar. Tá aí, Bruno Henrique, grande figura do Flamengo e, voltou de uma lesão super séria, 2, né, que ele teve, e aí ele fala bastante disso na entrevista, né, muita gente duvidou que eu poderia voltar, que eu ia voltar bem, isso inclusive teve influência até na renovação de contrato dele, né, porque foi uma novelinha, né, Palmeiras ofereceu 4 anos de contrato para ele, ele queria 3 do Flamengo, o Flamengo queria 2, no final dos contos ele conseguiu renovar pelo tempo que ele queria, e está aí completando 100 gols pelo Flamengo. O apetite continua alto. Número gostoso, né? De você... Com certeza. Números muito significantes, assim, dele estar alcançando o Flamengo. A questão dele ter ficado e do que o clube fez e ele também fez para ficar foi muito legal, porque essa questão de você jogar e construir tudo isso, ou uma maior parte da sua carreira por uma equipe, cara, é muito prazeroso, isso é eternizado. Então, são números espetaculares, ainda mais sendo que são gols e muitos deles decisivos, né? Ia falar isso, o cara só gol importante, né? É um cara que é inesquecível na história do Flamengo, né? Marca em clássico, marca em jogos decisivos, em finais. Então, o Bruno Henrique, ele é um jogador, assim, que ele marca não só que não dá trabalho, né? Você vê, não tem Flamengo, nada, né? Um cara que tá sempre ali com aquela simplicidade, mas dentro de campo... Não à toa a torcida gosta dele, não é à toa. A torcida sabe reconhecer quem faz em campo, quem veste a camisa, quem respeita o clube, e o Bruno Henrique é um desses jogadores. Ele é muito querido mesmo pelo torcedor do Flamengo e está retribuído da melhor forma que o torcedor poderia querer, né? Não fica devendo nada, né? Não fica sendo protagonista, mesmo fazendo gols. Depois de cirurgia, né, de lesão. Exato. Faz parte. Então é um cara importantíssimo na história do Flamengo e para esse elenco. Para o Felipe Luiz, que hoje está como treinador que não gostaria de ter um cara desse jeito. Né? E por quantos treinadores o Bruno Henrique passou, né, no próprio Flamengo? O Flamengo trocou tantos treinadores e ele joga bem com todos, né? Ele consegue se adaptar ao jogo de todos. Não são todos os jogadores que fazem... Aliás, são muito poucos os jogadores que conseguem isso. Se adaptar a um posicionamento diferente. Bruno Henrique você jogou em diversas posições. Para você olhar para você no espelho, para sua família, para seus amigos e ter realmente algo de prestígio que você construiu nessa sua vida. Então, aí fica além do que o dinheiro. Né? Porque às vezes o cara realmente, e cada um é cada um, ele vai lá, ele ganha seu dinheiro, mas às vezes passa desapercebido pelo futebol. E passar pelo futebol vencendo, alcançando esses números é o que gera mais prazer, é o que dá vontade de você jogar. E quem conquista sabe muito bem desse sabor, entende? Vida longa e muitos gols, então, para o Bruno Henrique. Estamos de volta. Daqui a pouco a gente fala mais do encontro rubro-negro, Vitória sobre o Sport. Já o Elton Serra conosco, mas antes falemos do Flamengo. Campeão carioca, teve homenagem para o Bruno Henrique e o Jorginho tá chegando, hein? Vamos lá com Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. Dia de treinamento aberto para a imprensa, pelo menos parte dele aqui no Ninho do Urubu. Podemos acompanhar parte da atividade do técnico Felipe Luiz, que está também com parte do elenco.
alguns jogadores servindo as suas seleções na data FIFA. Depois das atividades no gramado, aí Bruno Henrique foi até a sala de imprensa e foi homenageado. 100 gols com a camisa do Flamengo, ficou fora das finais, mas na semifinal contra o Vasco, ele marcou o seu 100º gol. O foco, a minha cabeça, a minha determinação que fez eu mais uma vez mostrar para todo mundo que estava falando que era errado. Trabalhei silenciando momentos difíceis e eu dei a volta por cima. Como eu já falei em outras entrevistas também, eu sou um cara iluminado e abençoado, porque foi Deus que me colocou aqui. Eu, com 21 anos de idade, estava virando jogador profissional. Para muitos era difícil, desacreditado, e hoje, fazendo 100 gols, né, com a camisa do Flamengo, acho que é para poucos. E eu consegui, cara. Eu venci. Então é isso que movimentou o noticiário rubro-negro também nesta quarta-feira, foi o desembarque de Jorginho, volante de 33 anos do Arsenal da Inglaterra, em solo carioca. Ele veio com a família passar alguns dias durante essa data FIFA, mas para conhecer a cidade, conhecer o ambiente, onde de repente poderá morar a partir do meio do ano. Ele segue em conversas com o Flamengo, aí uma possibilidade de assinar contrato por 2 anos e meio a partir de junho, quando se encerra o seu vínculo com o Arsenal, mas para o acerto ainda falta um pouco mais de conversa ali para desenrolar algumas situações, questões financeiras, como um bônus que ainda tem a receber do Arsenal até o fim do contrato, outras questões menores assim, fazer acertos. Mas isso é tudo passo a passo, é uma mudança grande na carreira do jogador há muitos anos no futebol europeu. Obrigado, Pedro Henrique Torre. O Jorginho vem atuando pelo Arsenal, né? E a gente vê aí os números e a movimentação ali, o mapa de calor do Jorginho. Então, em 24 jogos pelos Gunners, 53 minutos em média, 3,3 bolas recuperadas, 45 ações com bola. E você vê onde ele joga ali. No meio de campo, um pouquinho à frente, um pouquinho no ataque, é o lugar favorito do Jorginho, que ajuda também na chegada ali ao gol adversário. Vamos lá com o Elton Serra, deixa eu dar boa noite para o meu companheiro e já começamos com o Flamengo então, seu Elton, que tem homenagem ao Bruno Henrique. É bacana, né, ver toda a emoção, um jogador que vive tanta coisa, tanta alegria, homenageado com os 100 gols. Ele voltou o filme, né, de tudo que ele passou, as críticas que ele ouviu calado, e o que ele vem conquistando realmente é uma marca significativa. Ele que é um dos principais jogadores do Flamengo, sem dúvida. E faz falta no ataque, né? Vamos combinar. Mas falando do Jorginho, o elenco já é tão rico. Como que você vê a chegada de mais uma opção para o técnico Felipe Luiz? Você acha que é uma boa? Isso mesmo, tem que ter um elenco bem variado para tudo que tem de competição no cardápio da temporada, Elton? Boa noite. Boa noite para você, Edu. Boa noite, fã de esportes. Primeiro, é uma marca importante, né, para o Bruno Henrique. Tanto tempo no mesmo clube, conseguindo conquistar títulos, ser importante, jogar em mais de uma posição, ser valorizado pelo torcedor, ser valorizado pelo clube. E a gente sabe que isso é artigo raro hoje no futebol. Sobre o Jorginho, que é um jogador que traz talvez um pouco de controle do jogo, que gosta muito, né, o Felipe Luiz. Acredito que é importante uma contratação como essa, Edu. A gente olha tanto para esse elenco do Flamengo e vê tanta qualidade, mas muitas vezes o Flamengo precisa, e não é que os jogadores que estão aí não consigam fazer, muito pelo contrário, tem essa capacidade, que o Flamengo consiga jogar de uma maneira diferente e até desacelerar o jogo. Jorginho é um volante, né, que muitas vezes funciona como meia, até por sua característica, até por jogar em equipes que propõem jogo. Então muitas vezes ele está no campo de ataque, muitas vezes tem que pisar na área, muitas vezes tem que jogar à frente de 2 volantes. Eu acho que para o elenco do Flamengo traz algo que esse time precisa. Pensando também no mercado, né? O Flamengo sabe que o mercado olha para os seus jogadores, né? Pode perder algum jogador no meio do caminho. Traz um cara que estava na Europa, traz um cara que sabe como o Felipe Luiz
trabalha, mesmo, né, à distância. São contemporâneos, o Jorginho mais jovem, obviamente, mas passagem do Filipe Luiz na Europa, o Jorginho há muito tempo, né, seleção italiana, joga no futebol inglês já há um tempo, Chelsea, Arsenal. É um cara que traz algo diferente do controle de jogo, né? Acelera quando tem que acelerar, cadencia quando tem que cadenciar. No futebol brasileiro pode ter essa capacidade, né, de jogar em várias versões de um Flamengo que já tem muitas facetas, mesmo com um técnico em trabalho recente, né, como o Filipe Luiz, que aproveitou muito bem o que o Tite deixou, aprimorou muita coisa e que vai fazendo com que os seus jogadores entendam mais de uma posição. Eu acho que o Jorginho se encaixa nesse perfil. E é importante a gente lembrar do Mundial de Clubes, do Super Mundial, né? Então, o Flamengo também tem que mirar pensando nisso, tem que ter um elenco rico, um plantel bem com peças, porque tem muita competição, né? Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Mundial de Clubes. Agora, chega para ser titular o Jorginho, na sua opinião, Elton? Opa, já é outra história, viu, Edu? Acho que é uma história que a gente vai precisar contar quando ele chegar, porque o Flamengo tem um bom elenco. É um elenco que muitas vezes joga com apenas um volante, não de marcação, né? Acho que o Eric Pulga, por exemplo, pode jogar muito como um cara de construção também. Mas é lógico que pensando num time protagonista como a bola, principalmente nas competições mais complicadas, você falou do Mundial de Clubes, o Flamengo certamente, né, vai estar no mata-mata da Libertadores, que aí traz um pouco de dificuldade também. Ter alguém para controlar o jogo é importante. Eu acho que ele vai ser um cara de decisões. Tá acostumado a isso, né? E eu acho que o Flamengo vai viver muitas decisões. Tudo indica que sim, né? Vai viver muitas decisões na temporada. Chega para brigar por titularidade com grandes chances de ser, viu, Edu? Também acho. E o José Botto, na entrevista, fez elogios ao Flamengo, né, dizendo que o Flamengo tem um futebol muito bom, melhor do que 70% dos times do campeonato inglês.